Graças e paz, amém? Vocês estão bem? Teve gente aí, tipo evangelista, que ficou assistindo o jogo, né, evangelista? Quanto foi o jogo? O Corinthians? O corintiano, tá, gente? Não tem problema não, o Palmeiras ganhar. Bom, faz tempo que eu nem acompanho direito de futebol, só fico sabendo dos resultados depois, tá bom? Mas é isso aí. Parabéns ao Palmeiras. Vamos agora para a palavra. Quinta-feira tem culto às 19 horas, às 20 horas, né? Às 20 horas. Eu vou ver se essa semana a gente libera o culto presencial na quinta-feira, tá? Já pode liberar. Aí eu aviso vocês, tanto no Facebook quanto no grupo da igreja, amém? Gostaria que você fechasse um pouco seus olhos, nós vamos orar. Feche seus olhos, coloque seu pensamento em Deus. Esqueça a segunda-feira. Esqueça o que você vai fazer daqui a pouco. Se concentre no Senhor. Vamos aquietar a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui em sua casa. Nesta casa de oração. Não é somente mais um culto. Não é somente mais uma reunião. Mas na verdade é a grande oportunidade da nossa vida de falarmos com o Senhor, de ouvirmos a sua palavra, de prestarmos adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantas pessoas colocaram como centro de sua vida o dinheiro, a fama, a fortuna, a própria família ou qualquer outra coisa, deixou de lado o Senhor, mas nós estamos aqui, Pai. Sim, buscando todas essas coisas que são secundárias, porque a primária em nossas vidas é o reino dos céus. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós colocamos o reino dos céus em primeiro lugar. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. Porque temos uma convicção de que o Senhor é real. De que o Senhor é o nosso Pai e nunca nos abandona. E é por isso que estamos aqui. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a sua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos crescer como filhos de Deus. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos contemplar mais e mais da sua glória e unção sobre esta igreja e sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Não estamos te pedindo fortunas, não estamos te pedindo dinheiro, não estamos te pedindo fama, nada disso. Estamos pedindo simplesmente a assunção, a sua graça, a sua sabedoria sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está com a sua Bíblia, pode acender um pouquinho a luz. Se você está com a sua Bíblia, se você está com o seu celular que tem a Bíblia também, você pode levantar a Bíblia juntamente comigo, o celular juntamente comigo, com um ato de fé. Você vai dizer assim: esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Você que está... Quem gostou desse horário das 18? Quem gostava mais do 19? Quem não gosta de horário nenhum? Melhor não levantar a mão. Fica aí, fica aí. Acho que às 18 fica um pouco mais corrido, mas sobra mais tempo à noite, né? Pra quem trabalha na segunda de manhã, que é o meu caso. Trabalho bastante, viu? Meu Deus do céu. Dá pra se organizar mais, né? A gente acaba saindo às 9 no outro horário e acaba, às vezes, comprometendo um pouco toda a nossa agenda. Abre aí na sua Bíblia, Mateus 13. Mateus 13.
Mateus capítulo 13. Hoje antes, eu cheguei aqui umas 3h30 na igreja. Aqui uma ligação perdida, eu retornei a ligação. Deve estar até assistindo agora. Um abraço para você que está assistindo. Me ligou falando assim, a pessoa me ligou falando assim, estava chateada porque o Bruno Covas havia morrido, né? Estava chorando e fora isso, tudo bem, a gente entende essa questão de... Mas o medo maior é que as pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão morrendo nos últimos tempos, né? Sabe de uma coisa? É verdade, as pessoas estão realmente morrendo, estão suscetíveis ao vírus. No caso do Bruno Covas foi a questão do câncer, ele não conseguiu vencer. Lá conversando com o Diácono Renan, parece que ele já sabia, né? Cadê o Diácono Renan? Parece que ele já sabia, né? Que não ia ter muito tempo de vida. Mas eu falo uma coisa para todos nós. Eu prego sobre a fé, prego sobre amor, prego sobre esperança, prego bastante sobre a fé. Mas não é o fato de eu crer e ter fé e pregar sobre a fé que os problemas não vão deixar de bater na minha porta, tá? Os problemas, eles continuam batendo na minha porta todos os dias, João Pedro. Todos os dias, os problemas, as notícias ruins, os pensamentos ruins, eles se achegam a mim também. Não é porque o pastor ele prega sobre isso que essas coisas não vêm até mim, não batem na minha porta, não batem à porta da minha família. Tá até conversando com a pastora hoje sobre algumas percepções que eu tenho da minha vida particular, de alguns problemas que vêm bater a porta, porque o pastor também tem problemas e não há deficiência nenhuma em ter problemas na vida. É o que eu sempre prego. Os problemas, eles vão se achegar e como nós reagimos a eles. E às vezes, quando esses problemas vêm, a vontade que dá, às vezes, é desistir, esmorecer, perder a força, perder esse brilho que a palavra nos dá. Hoje mesmo foi um dia que eu sofri vários bombardeios na mente mesmo. Problemas que vêm, amanhã é segunda-feira e tem tais coisas para resolver. Não é só com você que acontece comigo também. Quando essa notícia, quando essa pessoa me ligou, eu poderia ainda pegar mais essa carga, um pouco antes do culto, pegar mais essa carga e de repente ficar mais sobrecarregado. Mas uma coisa é fato. Tem coisas que fogem ao nosso controle. Nós sabemos que o vírus está aí, muitas pessoas estão morrendo, mas a gente não pode ficar pegando mais carga e colocando sobre as que nós já temos. Amém? Se você começar a ligar televisor, começar a olhar celular e ver tudo o que está acontecendo no mundo, você vai colocar mais carga ainda sobre os problemas que você já tem, que todos têm aqui, todos têm as suas particularidades. Então, não fique somatizando mais problemas em sua vida. Não fique. Coloque a sua atenção na palavra, coloque a sua atenção no Senhor, coloque a sua atenção. Todos nós temos o poder de controlar o que vai passar, Lucas, na nossa mente ou não. Todos nós temos esse poder, Fabinho. Ou você se apega às notícias ruins e coloca mais carga a você, ou você olha, entende que tem algumas coisas que não estão sob o seu controle, sobre o meu controle, e começa a entender que tem coisas que o Senhor colocou sob o nosso controle. O nosso controle é manter a nossa mente sadia. Mantenha a sua mente sadia. Você tem esse poder, o Espírito Santo colocou esse poder dentro de você para manter a sua mente sadia. Se sua mente não estiver sadia, com certeza nós todos seremos derrotados. Isso é fato. Se a nossa mente não estiver sadia, já entramos derrotados em qualquer batalha que nós vamos enfrentar. Amém? Amém? Tamo junto nessa? Mateus 13. Mateus 13 e 50. Eu vou começar a ler do 52, mas eu vou parar num texto. Nós já pregamos algumas outras... Obrigado, João Pedro. Nós já falamos alguns outros momentos. E talvez existem algumas outras interpretações do céu para nossas vidas. Amém? Diz assim, ó. Mateus 13:52, Jesus está contando parábolas para aqueles homens e diz a palavra assim: e ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus, ou seja, todo aquele que é estudioso, ele está querendo dizer isso, das escrituras, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ele está falando que aqueles que estudavam a palavra naquela época, ele assemelhava a pessoas que guardam
coisas novas e velhas no tesouro. E quando ela precisa, ela vai lá no seu tesouro e tira o que é necessário. Não vamos falar disso hoje, mas só para você entender melhor o que ele quis dizer. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, ele se retirou dali. Repita comigo, ele se retirou dali. E foi para onde, pastor? Diz assim, e chegando à sua pátria. Repita comigo, chegando à sua pátria. Chegando na sua cidade. Qual que é a sua cidade? Qual que é a sua cidade? Itanhaém, amém? Tem alguém que é de outra cidade? Levante a mão. De outra cidade? Da onde? De Osasco? Você mora lá? Mora lá? Show de bola. Também tá morando fora, né? Estão morando fora de São Paulo? E você? Tá morando? São Paulo também. Show de bola. Então a cidade de vocês é Osasco, São Paulo. Mas hoje vocês estão aqui, juntamente com a galera de Itanhaém, para ouvir essa palavra. E quando ele chegou na cidade dele, ele começou a ensinar na sinagoga, como se fosse uma igreja, para os judeus, de sorte que eles ficavam maravilhados. Diga assim, ficavam espantados. As pessoas ficavam espantadas. Tem algumas coisas que talvez você se dedique, faça, que vai fazer as pessoas se espantarem por aquilo que você faz. Algumas habilidades que você tem que às vezes as pessoas se maravilham. Por exemplo, o Fabinho, ele tem uma habilidade fora do comum para jogar futebol. Eu jogando futebol com o Fabinho, coitado de mim. Apenas uma criança perdida no meio da quadra. Quem já me viu jogando futebol sabe do que eu estou falando. O Fabinho é muito habilidoso jogando futebol. Então, Jesus, ele era muito habilidoso com a palavra. Ele era muito habilidoso para ensinar. E as pessoas ficavam maravilhadas. Como que Jesus consegue pregar desse jeito? Como que Jesus consegue ensinar desse jeito? Para você entender melhor o que nós vamos falar hoje. Mas, da mesma maneira que as pessoas se maravilhavam do que ele fazia, as pessoas também ficavam olhando o histórico de Jesus. Para justamente, o diácono Renan, nós não conversamos nada sobre isso, ele não sabe qual era o conteúdo da palavra, nós não conversamos nada sobre esta palavra. O diácono Renan acabou falando, né? Acho que logo no louvor ele falou isso. E a Lucinei também me mandou um vídeo, né, Lucinei, ontem? Lucinei me mandou um vídeo ontem, de uma época quando nós começamos a igreja lá na edícula da casa do Calito, da Corisa Tânia, quando nós começamos a igreja. Tocando violão, eu até olhei, era bem mais jovem, né, sem barba, fiquei olhando algumas situações, mas a palavra também já estava pronta, tá, Lucinei, mas veio de encontro com o que está escrito aqui. E ele diz assim, ó, as pessoas viam o que ele fazia, mas eles falavam assim, mas isso aí não é o filho do carpinteiro? Desmerecendo aquilo que Jesus conseguia manifestar. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eles não estão aqui conosco? A gente não conhece a família dele, não sabe de onde ele veio? Ele até faz isso, mas ele não tem uma família, não estava aqui com a gente. E não estão entre nós as suas irmãs? De onde será que vem tudo isso? Prezando que estava em Jesus. E ficavam escandalizados nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas. Repita comigo, não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Olhando o vídeo de alguns anos atrás, nota-se, até a pastora falou, olha, o pessoal que está aqui desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, já não está mais com a gente. Tem uma galera que não está mais. Não tá mais. Tinha uma galera mesmo. Não está mais com a gente. E antigamente, isso, gente, é uma coisa que nós precisamos aprender a lidar. Tá? Uma coisa que nós precisamos aprender a lidar, e o tema da mensagem não é esse das pessoas não darem crédito àquilo que se manifesta em nossas vidas. Mas eu vou passar por isso, tá? A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Porque essa situação aconteceu com Jesus e ela acontece em qualquer lugar. É muito comum as pessoas que te viram crescer ou estão próximas a ti e conheceram o seu caminhar, a sua trajetória, elas não deem crédito
aquilo que acontece na sua vida de forma sobrenatural. Isso é comum, nós precisamos lidar bem com isso. Antigamente eu ficava chateado, mas porque fulano, caramba, fulano estava comigo desde aquela época, e agora é normal isso acontecer. Normal. Nós precisamos lidar bem com essa situação. É normal as pessoas às vezes não darem crédito e não querer acreditar que há um poder de Deus na sua vida porque conhece sua história. Não. Isso é uma coisa que nós precisamos estar bem resolvidos. Bem resolvidos. Quando nós olharmos a palavra, é entender que o próprio Jesus passou por isso. Então, repita comigo, o próprio Jesus passou por esse tipo de situação. Tem pessoas às vezes que, não é falado abertamente, mas fica no subconsciente. Eu vi o pastor William quando ele andava de bicicleta, a corrente caía, ele ficava mão de graxa. Eu via, é normal isso. É normal. Eu vi a Lucinei. Eu vi a Lucinei numa outra época. É normal. Eu vi o Henrique. Olha, o Henrique. É normal. Isso é normal, gente. Então, nós precisamos resolver bem isso nas nossas vidas. Tem um ensinamento muito grandioso nesse texto. O ensinamento é que a essência de Jesus não mudou em nada. A essência de Jesus nesse texto não mudou em nada, Marcinha. Se o Rafael acreditava, se o Cadu acreditava ou qualquer outra pessoa acreditava, a essência de Jesus continua a mesma. O poder dele não mudou. Que as pessoas acreditavam ou não. O poder de Jesus continua mesmo. A forma de pensar de Jesus continua a mesma. Mas tem uma coisa que não é que a crença daquelas pessoas em Jesus, mesmo o poder de Deus, era para se manifestar na vida delas, não. O poder que Deus tinha proporcionado para aquelas pessoas, o presente, o local da honra de Deus, o cidadão daquela localidade é uma grande honra, é um grande presente. Aquelas pessoas que deram usufruir justamente porque não acreditavam, estavam olhando para outra coisa ao invés de olhar para aquilo que era correto. Olhar para a figura. As pessoas começaram a olhar para a figura e ter uma visão distorcida porque estavam olhando para o eu conheço a família, eu conheço, ele vem aqui, é normal esse tipo de situação acontecer nas nossas vidas também. Aquela pontinha de inveja. Quem já sentiu inveja aqui? Levanta a mão. Quem sentiu inveja aqui? Sei que era só eu. O pastor já sentiu inveja? Já sentiu. Vai falar que você nunca sentiu? Vai falar que você nunca teve essa pontinha? Lógico que teve. Vamos ser sinceros. Normal. É normal sentir. Não é normal permanecer. Como seres humanos nós sentimos isso mesmo. É um sentimento que vem. Sentir inveja é do ser humano. É uma natureza caída que nós herdamos da natureza caída do humano de Satanás. Qual foi a queda dele? A inveja de querer ser Deus. Nós ficamos com essa característica em nós. Mas Deus nos deu o poder de dominar isso. Amém? Então nós também sentimos esse tipo de coisa. Eu não vou obedecer, eu não vou honrar por causa... Só que uma coisa que fica clara é o que nós vamos falar. Ele não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E a incredulidade, ela funciona em 2 pontos. Fala assim, a incredulidade, ela funciona em 2 pontos. Nós sabemos, mas não damos atenção. Ou fingimos que não damos atenção. Primeiro ponto que faz com que a incredulidade funcione na nossa vida, Sérgio, é conhecer alguma coisa da maneira errada. Conhecer alguma coisa da maneira errada. Vamos supor, o diácono Renan. Eu conheço o diácono Renan pela boca de outras pessoas. Ou por algum ato isolado que ele fez. Aí eu falo que eu conheço o diácono Renan. Entendeu? Eu tenho um conhecimento do diácono Renan, mas pelo que eu ouvi,
ou por uma situação que foi lá passada que eu enxerguei, mas eu não conheço na profundidade, mas conheço um ponto. Isso aí é o principal ingrediente para acontecer a incredulidade. Eu ter uma visão distorcida sobre alguma coisa. Eu ter uma visão errada ou uma visão mentirosa sobre alguma coisa. Isso aí vai fazer funcionar a incredulidade. Ah, eu conheço a palavra, pastor, mas olha, eu não sei se a palavra realmente diz que a cura é para nós hoje. Eu não sei se realmente o Espírito Santo é para nós hoje. Olha, eu não sei se Deus continua trabalhando dessa maneira para nós hoje. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É ter o conhecimento de algo de forma errada. Vai gerar incredulidade, é crer de forma errada. E o outro ponto para se gerar incredulidade é ter ignorância sobre algum assunto. Eu não sei se o assunto realmente é esse ou aquele. Você já se pegou dando opinião sobre alguma coisa que você não conhecia direito? Quem já se pegou numa situação dessa? Todos nós já... Às vezes a gente pega, tem uma opinião muito superficial sobre alguma coisa e a gente fala com propriedade, como se nós soubéssemos, né? Isso acontece. Eu já tive amigos que faziam assim antigamente. Você falava alguma coisa, a pessoa nem sabia. Conheço, sei bem. Nunca ninguém fez isso na vida? Lógico que já fez. Isso aí é uma ignorância sobre um assunto que nós achamos que sabemos ou não sabemos. Isso também gera incredulidade. Então, os dois pontos, nós falamos sobre o contexto aqui do que aconteceu, mas o que nós vamos falar hoje é sobre a questão da incredulidade. Se você veio aqui, é porque você não é incrédulo. Se você veio aqui, é porque você crê na palavra. Se você veio aqui, porque você quer mais do poder de Deus. Se você veio aqui, porque você quer manter a sua mente sã, você quer manter a sua mente firme, você quer manter a sua mente com a palavra. E se havia alguma forma de enxergar a palavra de maneira errada, hoje vai ser dissipado. Se havia uma ignorância sobre algum assunto, vai ser dissipado em nome de Jesus. Abra lá em Atos 10. Atos 10. Atos 10 foi um texto aí que apareceu no curso, no último curso que ministramos. Também já preguei alguns dias, mas tem algumas coisas preciosas nesse texto. E vem de encontro com o que Deus está falando conosco. Fica à vontade, se você quiser dar glória a Deus, dar um amém, gritar o ru, faz o que você achar melhor. Se quiser ficar quietinho também, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. O importante é que você entenda a palavra e a pratique, amém? Atos 10, versículo 1. Todos acharam? Atos 10 e 1. Diz assim, ó. E havia em Cesareia, repita comigo, havia em Cesareia um homem de nome Cornélio. Amém? Está escrito assim na sua Bíblia? Ele era centurião da corte chamada italiana. Provavelmente, esse homem não era um judeu, não era um israelita. Esse homem provavelmente era um romano. Se você já ouviu alguma outra palavra, algum outro ensino aqui da nossa igreja, provavelmente você vai entender também que ele não tinha uma aliança como os judeus possuíam com Deus. Tá? Então ele não possuía a circuncisão ou uma aliança. Provavelmente ele apenas era um convertido ao judaísmo, ou ele sim simpatizava com o judaísmo. Tá bom? Então era isso que acontecia com ele. Então havia um certo preconceito com esse homem, porque ele não era um judeu, não era um israelita. Ele era piedoso, ele tinha uma noção daquilo que a lei dizia, e ele era temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a pessoas certamente não se achegariam a ele por ele não ser um judeu. Mas acontece algo diferente com aquele homem. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Apareceu um anjo numa visão para ele. Ali foi uma quebra, né, de tradição, de paradigma. Aquilo ali foi algo diferenciado. Seria algo inédito. O qual fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Disse-lhe:
orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aquele homem, até então, ele tinha algumas visões como pessoa limitada, certo? Primeiro, ele devia se sentir ponto ali. O segundo, que ele não sabia, ele era ignorante sobre algumas coisas, se ele poderia ter mesmo um relacionamento com Deus ou não, Pietra. Até que um anjo aparece para ele, fala que as orações dele subiram para a memória diante de Deus, e o anjo ele dá uma seguinte advertência para ele, fala assim, ó, envia homens que trabalham com você lá para Jope, para uma localidade específica, e manda chamar a Pedro, que tem por sobrenome, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão curtidor, que tem em sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aquele homem, ele só tomou uma atitude totalmente contrária àquilo que talvez ele acreditava, porque o anjo apareceu para ele e disse-lhe palavras. Até então a visão daquele homem era curta, era diferente, era um tanto quanto corrompida, mas quando ele recebe essa palavra, ele tem então condições de agir em fé. Quando nós recebemos uma palavra, nós temos condição. Aquele homem, Lucas, ele e a casa dele só viveram um milagre porque eles receberam uma palavra e agiram conforme a palavra que eles receberam. Mas não fica aí, porque havia uma outra parte da história. Ele mandou chamar Pedro, mas Pedro não sabia de nada. Deus faz um negócio sem o outro saber, né? Pedro precisava saber do que estava ocorrendo. E o texto ele continua e tem uma outra quebra de visão. Uma outra quebra de enxergar tradições. Diz assim, ó, no versículo 9. 10, na verdade. Pedro está orando no terraço, perto ali do meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ele ficou em êxtase, como se a realidade tivesse sido suspensa. Aconteceu isso com Pedro. E ele tem uma visão e vê o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. E havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Animais que, na tradição judaica, não poderia se comer, eram imundos. Ok? Entender. Aquilo do Deus era imundo. Mas Deus estava trazendo uma mensagem para Pedro, que ele entraria para a história fazendo algo inédito também. Ele levaria a palavra para as pessoas que não tinham aliança nenhuma com Deus, certo? E ele recebe aquilo e foi dirigida, 13, uma voz dizendo, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pedro não poderia agir em fé. Até então, o conhecimento poderia tomar aquela atitude, poderia até então ajudar Cornélio. Porque a visão dele sobre essa situação de levar a palavra para um gentil estava curta. Nós somos assim. Se a nossa visão estiver curta sobre alguma coisa que acontece em nossas vidas, ou sobre alguma palavra que Deus ministra para nós, não tem como agir. Às vezes nós acreditamos que a fé é algo mágico que acontece. Não. A fé é algo concreto. Quando nós agimos em fé e tomamos uma atitude em fé, porque nós acreditamos e temos convicção plena do que vamos fazer. Isso é agir em fé. E Pedro não tinha condições de agir dessa maneira. Pedro faz isso, fala, eu não posso comer esses animais. Na verdade, o que Deus queria falar com Pedro? Pedro, você vai ter que levar a palavra. E Deus fala de novo com ele. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Deus falou 3 vezes para que Pedro pudesse agir.
Deus falou 3 vezes com Pedro para que ele pudesse agir em fé. 17. Estando Pedro duvidando. Repita comigo. Pedro estava incrédulo. Pedro, o grande apóstolo, estava incrédulo. Sim, estava incrédulo. Ele não tinha fé para agir naquele caso. Ele não tinha fé para ajudar aquela família. Ele não tinha fé. Diz assim, duvidando entre si acerca que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram, no 18, se Simão que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão que ele havia recebido, na palavra que ele havia recebido, disse-lhe o Espírito. A palavra foi aí, ganhou vida no coração. O Espírito disse, tem 3 homens aí te buscando. Você faz o seguinte, levanta, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os... Quando a palavra de Deus é fixada para nós e ela ganha vida pelo Espírito de Deus, nós começamos a acreditar naquilo que foi dito e o milagre acontece. O milagre acontece. Porque houve uma mudança na forma de pensar, na forma de crer. Só assim o milagre irá acontecer nas nossas vidas. Só assim aquilo que é inédito em nossas vidas irá acontecer. Às vezes nós queremos que coisas novas, coisas sobrenaturais aconteçam, mas nós não damos a chance do Senhor mudar a nossa visão em alguns pontos. Nós nos deparamos com uma palavra que vem dele e nós falamos, não, mas eu prefiro a minha teologia. Eu prefiro a minha forma de pensar na palavra. Eu prefiro o meu formalismo. Eu prefiro a tradição que eu recebi dos meus pais. Isso não vai te ajudar. A religiosidade, as tradições, isso nunca ajudou ninguém. É bonito, mas a única coisa que pode nos auxiliar, nos dar força e nos fazer prosseguir é a palavra. A única coisa que pode nos fazer prosseguir, nos dar força e ver o sobrenatural é a palavra com o Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? É isso que se trata essa palavra e ele acreditou então. E quando ele acredita, diz aqui ó, em Atos 10 e 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, esses homens não eram nem batizados nas águas. Do começo ao fim, esse relato trata de quebras, divisões erradas. Um homem que não acreditava, não tinha uma aliança com Deus, tem uma visão com um anjo. Um apóstolo judeu, teve relacionamento com Cristo, recebe a palavra que ele tem que levar a palavra para uma pessoa que não tem aliança. Pessoas que não eram batizadas na água recebem a palavra e logo depois são cheias do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Milagre de Deus para a vida de cada um deles. Milagre. Você quer entrar para a história? Quer fazer história na sua vida? Você quer que seus filhos, netos, lembre-se de você? Ou você quer viver o sobrenatural de Deus? Hoje nós temos que mudar as nossas visões. É romper mesmo com formalismos, tradições, visões erradas, pensamentos errados. Aqueles homens e mulheres, olha só, 44, dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que estavam ali junto com Pedro, que foram junto com Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aquelas pessoas ficaram de boca aberta. Eles viram algo inédito na história. Eles viram algo sobrenatural acontecer com aqueles que talvez
na visão deles ou na mente deles, não merecia receber. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Já estamos terminando. Mateus capítulo 8. Vamos falar mais sobre alguns casos. Mateus 8:1. Todos acharam? Sim? Vamos lá. Se você não achou, tem a televisão, né? Vamos lá, Mateus 8:1 diz assim, ó. Descendo ele do monte, Jesus seguiu uma grande multidão. E veio um leproso até ele. Repita assim comigo. Veio um leproso até ele. Presta atenção numa coisa. Às vezes a gente lê esses textos, parece, né, que Jesus estava andando num lugar e o leproso estava andando de patinete, ou andando, ou fazendo algum tipo de exercício físico no local. A gente pensa que é isso, né? Estava lá Jesus e de repente apareceu o leproso. Oh, não foi assim não, viu, gente? Primeiro, que os leprosos, eles ficavam separados num lugar específico para eles. Porque eles poderiam contaminar as outras pessoas. O que fez esse homem estar aqui neste local? Porque existia uma pena para quem saísse do seu local reservado para essa doença. Esse homem, ele sai do local que ele estava, ele passa e quebra barreiras para chegar até Jesus, porque havia uma multidão, justamente porque houve uma mudança na forma dele enxergar algumas coisas. Ele só estava lá, Rafael, porque ele ouviu a respeito de alguém que poderia resolver o seu problema. Ele só estava ali e viveu o milagre porque ele tomou uma atitude baseada em fé. Ele não foi lá, eu vou tentar fazer alguma coisa. Não. Ele foi para lá porque ele tinha certeza do que o sobrenatural ia ocorrer na vida dele. Ele estava ali porque ele tinha certeza de que havia um poder disponível em Jesus que poderia transformar a vida dele. A fé não é mero acaso que eu penso, vai acontecer um pensamento positivo. Não é isso. A fé nunca foi isso. A fé, ela está baseada em algo firme, em algo concreto. E esse homem ouviu, por isso ele estava lá. E diz assim, um homem leproso o adorou dizendo, Senhor, se você quiser, você pode me tornar limpo. Eu acredito que se você quiser, você pode transformar o meu corpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, eu quero que você fique curado. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Mas esse homem, para viver esse milagre, ele teve que mudar a forma dele de pensar. Ou ele ficava lá jogado, ouvindo a respeito de Jesus, como muitos outros leprosos que estavam com ele, talvez tenham ouvido também de Jesus. Outros leprosos que estavam com ele lá, talvez também não ouviram de Jesus. E falaram assim, isso aí é mais um charlatão, isso aí é mais algum mestre que apareceu lá que não pode. Mas aquele homem não. Aquele homem, ele recebeu aquela palavra e decidiu, ele saiu da ignorância, Pietra, para crer da maneira correta. Alguns lá até conheciam que existia alguém, mas estavam crendo da maneira errada. Estavam incorrendo em 2 problemas da incredulidade, mas aquele homem não. Ele resolveu crer que havia um poder no Filho de Deus para transformar o seu corpo, sua vida, de uma vez para todos. Aquele homem não precisava mais voltar para aquele local de estar apartado. Agora em diante ele poderia viver a sua vida normalmente. E a palavra de Deus, ela está sendo ministrada para que hoje você possa viver a sua vida normalmente. Porque algumas pessoas que estão aqui essa noite não estão vivendo a sua vida de forma normal. E quando eu falo de forma normal, não estão vivendo de forma sobrenatural. Tem áreas aí que estão um pouco
doentes e te fazem viver apartado, te fazem viver longe daquilo que Deus tem para você. E essa palavra está sendo ministrada para que você hoje saia daqui totalmente curado, totalmente limpo, totalmente livre, que era o que esse homem não tinha. Vamos para um outro texto de outras pessoas que começaram a crer da maneira correta. Já estamos terminando, é o penúltimo, último texto, tá? Mateus 9, você vai virar aí umas páginas. Mateus 9, 18. Mateus 9, 18. Conta a respeito de duas pessoas que também poderiam ficar com a sua visão distorcida, incrédula. 9:18 diz assim, ó: depois que Jesus estava ensinando ali algumas coisas para as pessoas que estavam ao seu redor, chegou um chefe. Repita comigo: chegou um chefe. De novo: chegou um chefe. De novo: chegou um chefe. Esse homem tinha autoridade, ele possuía status e possuía também uma estima entre o povo. E esse homem, provavelmente, Marcel, ele deve ter procurado Jesus como seu último recurso. Porque em outros textos diz que ele tinha uma autoridade religiosa. Seria difícil alguém com uma autoridade que ele possuía ter que reconhecer que Jesus fazia milagres. É complicado quando a gente tem alguma coisa muito bem estabelecida em nossas vidas e nós precisamos abrir mão desse posicionamento para vivermos o milagre de Deus. Complicado. Não é fácil para ninguém. Nem para mim, nem para você. E acontece comigo também. Tem alguns posicionamentos, algumas atitudes, alguns pensamentos que nós achamos que é aquilo, mas na verdade não é aquilo que deve ser feito, é o que Deus quer que seja feito. E aquele homem se deparou numa situação em que a filha dele estava morrendo. O que adiantaria a tradição dele? Com a filha morrendo. Por acaso ele poderia colocar a tradição num certificado na parede? Olha, eu sou o chefe desse negócio. Aquilo não ia resolver. Eu sou membro da igreja, primeira igreja batista, não sei da onde. Então aí não vai resolver esse problema. Eu sou membro, olha, eu sou membro honorário, não sei da onde. Isso também não resolve o problema. As pessoas acham que status ou posicionamentos vai resolver o problema. Não, isso não resolve. A única coisa que resolve o problema é Jesus. A única coisa que resolve o problema é a palavra. Não, pastor, que eu faço, nada contra quem faz, fica à vontade. Porque eu faço a campanha de sei quantos dias, legal, isso aí pode exercitar a sua fé, mas isso aí não é o principal. Não é isso. Já pensou se Jesus tivesse falado para aquele homem: olha, agora para sua filha ser curada, você terá que fazer os 21 dias da fé. São 21 dias que você virá na igreja, 21 semanas que vai... Não, isso aí não foi assim que Jesus tratou o problema. Jesus deu atenção à causa daquele homem. Aquele homem tinha uma visão distorcida sobre a tradição, mas ele chegou num ponto que ele falou assim: não tem mais para onde correr. Agora eu preciso de alguém que resolva o meu problema. E existe. Alguém chegou e falou assim: existe um homem que está curando as pessoas. Os cegos estão vendo, os surdos voltaram a ouvir, os paralíticos voltaram a andar, pessoas estão sendo curadas. Existe alguém. E ele se deparou com um problema: continuo com a minha tradição ou fico com Jesus? E ele pensou: se eu ficar com minha tradição, minha filha morre. Mas se eu ficar com Jesus, a minha filha certamente sarará. E ele fez a decisão correta. Será que foi fácil para esse homem? Será que ele não foi criticado? Será que ele não foi expulso? O texto não fala. Pode ser que ele tenha sido expulso do círculo dele, mas uma coisa é certa: ele viveu o sobrenatural e a filha dele ficou viva. É o que o texto diz. Dizendo-lhe essas coisas, chegou um chefe e o adorou, dizendo: a minha filha faleceu agora mesmo, morta.
estava tão morta quanto a sua tradição e a sua religiosidade. Mas ele diz uma coisa: ele já chegou com fé. Ele chegou com uma visão diferente. Ele diz assim: mas vem, impõe a sua mão e ela voltará a viver. Ele tinha o pensamento correto para que a filha dele voltasse a viver. Jesus então, ele se levanta e seguiu ele e os seus discípulos. Engraçado esse texto, né? Geralmente as pessoas seguiam Jesus, mas nesse texto Jesus segue ele, depois dessa demonstração de fé. A palavra foi lá junto com ele para que o milagre acontecesse. Mas no meio do caminho acontece uma outra coisa muito interessante. Uma mulher que há 12 anos tinha hemorragias, e ela também, pela tradição, era impura. Naquela época, em uma sociedade totalmente voltada ao homem, com um fluxo de sangue doente, ficava num lugar apartado também. Ela teve que quebrar algumas coisas. Poderia ser morta na rua. A visão dela poderia ter ficado distorcida sobre quem poderia ter resolvido o problema dela. Mesmo porque o texto diz que, não neste, mas em outros, o texto diz, Lucas, que ela gastou tudo o que tinha. Nós temos visto casos aí, pessoas que estão gastando tudo que tem para continuar vivos. Vocês viram aí o caso do humorista Paulo Gustavo? Já se perguntou, você deve ter visto, sabe quanto que era o tratamento dele para ele se manter vivo nesses últimos tempos? Cerca de 80 mil reais por dia, para ele continuar lá com aquele pulmão artificial e ficar dentro de hospital. 80 mil reais por dia. Se fosse depender dos 80 mil reais, eu não ia durar um dia. Essa mulher talvez estava numa situação igual a dele, gastando tudo. Tem coisas às vezes que o recurso não faz. Nós vemos tantas pessoas confiando somente. Eu estou falando da questão do Paulo Gustavo, que o centro dele era dinheiro. Não estou falando isso. Como fatalidade, o Brasil todo ficou triste, acompanhava a obra dele. Mas existem muitas pessoas que estão colocando o seu centro e achando que o centro da vida, o dinheiro, poderá salvá-las, e não é. É um negócio tão pequeno o dinheiro, a gente começa a olhar. É uma coisa que você tem hoje, você pode estar rico hoje e amanhã estar totalmente sem nada. Ou na fama e no poder, não. Isso tudo aí pode acabar. E aquela mulher parece que também possuía grandes posses, mas ela gastou tudo, Pietra, não tinha mais para onde ir. Até o momento que ela ouviu que existia um homem que possuía um poder que poderia resolver os seus problemas. E sabe o que ela faz? Ela rompe a barreira, passa por todo mundo, passa no meio de uma multidão onde ela poderia até mesmo morrer, e tantas pessoas tocaram Jesus, mas somente ela recebeu poder em seu corpo. Quantas pessoas estavam ali? Me fizeram a pergunta, né? Semana passada, até estava falando da Carol. Perguntaram assim: pastor, se eu tocar em você, sai virtude de você? Sabe, eu estava pensando em outra coisa quando eu recebi essa pergunta. E eu falei assim: pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu recebi, eu não pensei, eu respondi de bate-pronto. Mas essa pergunta está certa. Porque as pessoas que estavam ali perto de Jesus, e quando as pessoas falam: nossa, pastor, mas você não é Deus. Mas existe o poder de Deus dentro de nós. Quantas pessoas em Atos mesmo aqui, com o poder do Espírito Santo, manifestaram virtude de Deus? Dunamis é a palavra usada para poder. Ou quando você vem aqui na frente e pede para receber uma instrução de nossa, para entrar o fundo. Só passar tempo.
Porque é o poder de Deus na sua vida, não é isso? Você acredita que vai sair o poder de Deus das minhas mãos para você. Não é isso? Não, pastor, eu pôr a mão na minha cabeça e fazer um carinho com a cafinézinho. Tantas pessoas ao redor. Que multidão é essa? Era 300, uma pessoa. Aquela mulher. Ela ficou totalmente curada. Sabe por quê? Porque ela ouviu a palavra e ela dizia, não importa se ele é homem, não importa se eu estou doente, não importa, eu já gastei tudo mesmo, eu ouvi que tem alguém que pode resolver, eu vou sair, vou dizer, eu não somente tocar os prometidos, ficarei, ela se levantou, ela tradição, judeu, ela falou, eu não quero mais que saia nada disso, só quero estar com aquele homem, a hora que eu tocar nele, automaticamente eu serei curada. Ela mudou a visão dela. A fé dela está uma coisa correta. Ela não dava com a fé. Eu vou jogar no macaco. O macaco hoje o macaco vai dar bom. Você gosta de jogar no bicho? Olha, gente, pelo amor de Deus, não fica jogando jogo de azar. Pastor, se eu ganhar, você não vai querer receber o dízimo? Você faz você achar melhor com o valor. Mas pelo amor de Deus, não fica jogando. Jogo de azar. O nome já diz, jogo de azar. Não, pastor, não é jogo de azar, é pezinha. Não é pezinha. É uma pezinha mesmo. E a fé verdadeira é essa aqui, ó. Eu creio em algo concreto. Porque as pessoas acham que a fé é um negócio que... Não, a fé eu vou pisando as coisas. Não. A fé é firme, eu vou pisando e vai aparecendo no chão. Não é isso aí, não. Eu já ouvi várias frases. A fé é você dar o passo e Deus coloca o chão. É isso que está escrito na Bíblia? Eu dou o passo e Deus vai colocando no chão? Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu nunca vi isso, diaconisa. Nunca. Eu vou no pé e Deus vai colocando no chão. Agora Deus é David Copperfield, zonista. Não, gente, pelo amor de Deus. A fé é um firme fundamento. Você crê em algo que ele já disse, em algo que está aqui. Aí as pessoas ficam frustradas. Eu tive fé, mas não aconteceu. Você creu no quê? Não, pastor, eu não sei no que eu criei. Eu criei que ia acontecer, mas não tem palavra. Não tem palavra, como é que você quer que aconteça? Mágica? Tim, salabim. Não é, a fé não é isso não, gente. Não é. Se você está aqui é porque você sabe disso, que não é. A fé é o firme fundamento. Ela ouviu, ela era algo concreto. Tem um homem que cura. Tem um homem que cura, então ele vai resolver meu problema. E ela começou a dizer, eu vou ser curada porque aquele homem cura. Ela colocou a fé dela em algo concreto. Jesus não apareceu um fantasma. Olha, o fantasma de Jesus. Não, era algo concreto, ele existia, ele estava ali. Onde ele está? Ela foi atrás, porque era algo concreto e aquilo aconteceu. A palavra também é assim. A gente pensa que é algo subjetivo. Não, a palavra é concreta. Ela é tão concreta que ela criou tudo que nós enxergamos hoje. A palavra de Deus, ela é concreta. Para nós encerrarmos, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. A fé também não é o pensamento positivo. Olha, o pensamento atrai. Lógico que a gente tem que pensar em coisa boa, mas não fica pensando... Vai aparecer um negócio. Não é assim, gente. Aquela mulher, ela acreditou e tomou uma atitude. Qual? Foi atrás. O anjo apareceu na visão para Cornélio. Qual foi a atitude de fé dele? Vai lá chamar. O que ele fez? Vamos. Ele sentou na rede, ficou balançando. Falou assim, vamos esperar para ver se é de verdade mesmo, se o Pedro vai aparecer aqui. Foi assim. Foi assim? Ele ficou na rede. Ele sentou na guia e ficou balançando os pezinhos. Ele quer... Foi assim. O leproso estava jogando frescobol. E aí Jesus apareceu. Não foi assim. Não. Ele saiu do lugar que ele estava e foi lá. A mulher com fluxo de sangue. Acho que ela estava no bingo e Jesus apareceu lá. Não era isso não. Ela levantou e foi até lá.
O chefe, ele ficou lá, minha filha morreu. Vamos ver se é de Deus mesmo. Vamos ver se Jesus vai aparecer aqui. Não foi assim. Se for de Deus, Jesus vai aparecer. Não, gente. Ele foi lá. Porque ele sabia que lá onde ele foi, ele encontraria algo concreto. A gente fica, será que é de Deus ou não é? Será que é ou não é? Não, o que é de Deus e o que não é, está aqui. O que é de Deus e o que não é, o resto é invenção. É o que nós criamos, não é verdade? Nós como seres humanos. Mas o que a palavra diz é assim, ó. Hebreus 11:1. A fé é o firme. Repita comigo. A fé é firme. Fundamento. Repita comigo. Fundamento. O que é fundamento? O que é fundamento no futebol, Fabinho? Quando você faz o fundamento. É algo principal, é um treino principal que você tem que fazer no futebol. Fundamento de alguma coisa, na engenharia. É a base. Então esse pensamento que nós falamos que a gente vai pisando, Deus vai colocando no chão, não é isso que está escrito aqui. Hebreus 11 está falando que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas ela está firmada no quê? Na palavra. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Aquela mulher, enquanto ela foi no caminho, ela mudou a visão dela. Ela estava crédula. E ela estava tão crédula que ela estava pensando. Ela não ficou assim, correndo para ver tudo. Não, ela ficou assim, ó. Eu creio que eu vou ser curado. Eu acredito, eu tenho certeza. Lembra o que nós fizemos semana passada? Você lembra? Estava aqui? O que nós fizemos semana passada? Nós ficamos repetindo várias vezes o texto. E você percebeu que quando foi algumas pessoas, semana passada, cerca de 2 pessoas tiveram visões. Uma pessoa até que não é, como eu posso dizer, que não é cristão, de ter recebido a Jesus, digo dessa maneira, não ter recebido a Jesus, teve uma visão aqui dentro. Uma diaconisa teve visão aqui dentro. Pessoas tiveram formigamento no corpo enquanto a palavra era somente repetida. A atmosfera é mudada quando nós pensamos a palavra e falamos a palavra. Ela não fica só aqui, ela tem que sair da nossa boca. Pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. É um princípio, é um fundamento. Quando você crê na palavra e fala a palavra, automaticamente as coisas que são espirituais, elas se manifestam. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 6. Ora, sem fé é impossível agradar. Tem pessoas que estão aqui, que acreditam sinceramente em Deus, receberam a Cristo como seu Salvador, mas ainda possuem algumas deficiências em algumas áreas de entender como a palavra se comporta. E isso está atrapalhando de você agradar a Deus em algumas outras áreas na sua vida. A palavra está falando que a fé, sem fé, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Você está aqui? Hoje é uma oportunidade. Vou repetir, você está aqui hoje? É uma oportunidade. É uma oportunidade de você viver o sobrenatural de Deus. Se coloque de pé, não saia do seu lugar. Fique bem tranquilo, esqueça o amanhã. O amanhã vai cuidar de si mesmo. Vamos pensar no agora. Vamos pensar neste momento. Seu coração também pode abaixar a luz. Seu coração está bem afofado para viver o inédito de Deus. Por mais que o inédito de Deus não seja aquilo que você quer de fato. O que nós queremos de fato. Nós criamos planos que não tem nada a ver com Deus. Mas Ele quer
quer fazer com que nós possamos enxergar da maneira correta, da maneira que Ele quer para a nossa caminhada. Talvez você fez alguns planos que Ele não está, ou alguns planos em que a palavra não está. Melhor é que esse plano que você criou ou que você achou que ia acontecer se frustre, porque ele não está nele, do que você viva algo irreversível para sua vida. Isso é o Espírito falando com algumas pessoas que estão aqui. Tem algumas situações que a fé, ela não pode operar porque a visão está incorreta. Mas você aprendeu hoje, e eu também aprendi, que nós podemos mudar a nossa visão pela palavra. Alicerçado nele, o sobrenatural irá ocorrer. Viveremos coisas maravilhosas e inéditas para as nossas vidas. Disseram para você que a doença é incurável. E realmente a doença é incurável. Essa doença é incurável para os humanos, para os médicos humanos. Mas ela não é incurável para Deus. Ele criou todo este planeta e todo o universo com a palavra dele. Será que a palavra dele não é tão poderosa para trazer cura também para o seu corpo? O que os cientistas dizem de grande explosão que tudo criou, nada mais é do que o efeito explosivo da palavra. Capaz de dizer que uma menina que havia morrido estava dormindo e a levantou. Será que ele não pode curar uma doença? Ah, pastor, mas eu não sei se é da vontade dele. É uma visão distorcida que está operando a incredulidade. Você o ama, você crê nele, mas não crê nele nesta área. É uma visão distorcida, não é ignorância de você não saber que Deus cura. Você sabe que Deus cura, mas conforme Ele quer, e a palavra diz que Ele quer. Isso é uma mudança de visão. Se você nunca ouviu falar que Deus cura, hoje você está ouvindo que Deus cura. E se você ouviu que Deus cura, mas depende da vontade dele, você está ouvindo que a vontade dele é curar. Isso é uma mudança de visão que operará automaticamente um firme fundamento. Eu creio porque ele diz que é assim. As pessoas aí fora estão falando, e eu sei que existe muita distorção. Existe muita distorção do que é, do que é e do que não é a palavra de Deus. Mas eu continuo crendo que o que ele disse é verdade. Senhor, você pode me tornar limpo? Ele diz, posso. Seja limpo. Essa doença na pele incurável nunca mais voltará a você. Você está plenamente curado, você poderá voltar a viver em sociedade. Pior do que aquela doença física que aquele homem tinha, era viver marginalizado, preso. Em uma situação que ele não tinha controle até então, até Jesus aparecer. Levante suas mãos. Deixe o Senhor operar na sua vida essa noite. Deixe o poder dele curar a sua mente. Deixe ele curar o seu corpo, o seu ouvido. O seu rim está frágil. As suas costas, a sua coluna que não anda bem, você vira e mexe, sente dores. Nervo ciático.
Aproveite que o poder de Deus para a cura está aberto aqui hoje. Aproveite essa oportunidade, tanto na sua mente, tanto no seu corpo. O poder de Deus está disponível também para a salvação do seu espírito. Se você nunca ouviu essa palavra, saiba, Deus te ama. Deus tem o melhor para você. Deus tem salvação para você, tem vida eterna. Quanto custa? Nada. Custa nada para você. Ele já pagou, está pago lá na cruz. A conta está paga, tudo pago. Pai, em nome de Jesus, assim como se manifestou semana passada o seu poder aqui em sua casa, de uma maneira dobrada, se manifeste novamente, Pai, sobre os seus filhos. Muitos que estão aqui precisam do seu poder, precisam da palavra, mas precisam também do seu poder. Espírito Santo de Deus, se manifeste aqui poderosamente, trazendo a cura dos cativeiros que vieram aqui, procuraram uma resposta em nome de Jesus. Que a sua unção do alto da cabeça à ponta dos pés se manifeste. Aonde está a enfermidade agora comece a queimar, comece a ficar amortecido e a sua cura comece a se manifestar em nome de Jesus. Nós estamos reunidos em seu nome. A sua palavra garante que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou também. Isso é o firme fundamento, a fé. E nós acreditamos. Nós não precisamos de evidências, nós acreditamos. E a evidência vem depois. Nós cremos na sua palavra e os sinais nos seguem. E sinais acontecerão aqui essa noite. O seu poder, a explosão do seu poder está se manifestando sobre a vida de alguns, sobre a casa de alguns. Vamos viver um novo tempo, vamos viver um novo tempo. Vamos viver um novo tempo em nossas vidas. Vamos viver um novo tempo neste ministério. Vamos viver um novo tempo. Vamos viver um novo tempo como igreja. Vamos viver um novo tempo. Um novo tempo em relacionamento com o Senhor, que é o que nós queremos. Em relacionamento com a sua palavra, que é o que nós queremos. Nós queremos isso. Levantamos as nossas mãos. Levantamos as nossas mãos, sem ira, sem animosidade. Deus é o nosso Pai, nunca nos abandona. Uma canção que eu ouvi agora à tarde: Deus é o meu Pai, Ele nunca me abandona. Deus é o meu Pai, Ele sempre está comigo. Deus é o meu Pai, Ele nunca me abandona, Ele sempre está comigo. Nos momentos bons e nos momentos de dificuldade. Olhe para trás e veja quantas dificuldades você passou. E Ele te livrou de todas. Ele te abençoou em todas. Marcas existem, mas existem também as vitórias que conquistamos. Existem os atos de fé que tomamos. Obrigado, Pai, obrigado por isto. Nós te agradecemos pelo novo tempo que iremos viver. Isso é estar firme, acreditamos no sobrenatural de Deus, firme fundamento. Estamos firmados nessa rocha. Obrigado, Senhor. Obrigado pela provisão. Podemos crer na sua provisão. Talvez os empregos estejam ameaçados, o comércio esteja ameaçado, mas existe uma coisa: a provisão de Deus
Estamos em pé até agora. Pessoas estão falando, fazendo contas, falando: olha, não vai chegar até lá, mas olha, sabe de uma coisa? É a provisão de Deus. Talvez os egípcios disseram: aquele povo que saiu da terra aqui não vai chegar muito longe, mas havia o maná todos os dias. Levante as suas mãos, receba o alimento de Deus, o maná de Deus, a provisão de Deus que está caindo agora. Talvez não seja o sabor que você quer, mas é o que vai te manter em pé, é o que vai te dar sustentação, é dos céus, vem dos céus. Algumas pessoas disseram: vai chegar a pandemia, essa igreja Vida Cristã não vai aguentar, mas estamos de pé para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem provido a sua casa, tem prosperado, tem mantido. Isso é sobrenatural. Disseram tantas vezes para mim: não irá casar, não irá prosperar, não irá adiante. Mas estamos aqui para a glória do Senhor, sabendo que tudo vem dEle. É a fé que está nele. Obrigado, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor. Dizem que o Brasil não é para amadores, o Brasil é para vencedores como nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua glória, unção manifesta todos os dias. Entregamos toda a nossa alma, todo o nosso corpo, todo o nosso espírito ao seu cuidado. Estamos aqui para fazer a sua vontade, é o que importa. A nossa vontade não é o mais importante. Não vamos manter frustrações, amarguras e cóleras. O importante é viver para o Senhor, para a sua palavra. O importante é isso. O tempo que passou, passou. Vamos olhar daqui para frente. O Senhor tem boas notícias. Tempo de refrigério. Quero abençoar a sua vida. Tenho orado por cada um de vocês toda semana. Creio no avivamento sobre cada um que está aqui. É o que eu tenho orado, um novo tempo para nós. Um novo tempo. Firmado em fé. Obrigado, Pai. Levante sua mão bem alto. E antes de eu encerrar com a bênção, eu vou dizer algumas palavras sobre a sua vida. O Senhor é o seu pastor. Não irá te faltar nada. Não irá te faltar nada. O Senhor é o seu pastor. Fale assim: o Senhor é o meu pastor. Eu não terei falta de nada. Eu não preciso de tudo. Eu só preciso daquilo que o Senhor me entrega. O Senhor é meu pastor. Eu não tenho nada, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. O Senhor está me guiando às águas tranquilas. A minha alma está refrigerada. Eu ando na vereda da justiça. Ainda que eu ande por um caminho difícil, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. O seu cuidado está em mim. Há uma mesa preparada para qualquer situação que se apresente, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A minha cabeça está ungida com óleo. Sobre a minha cabeça
é derramada uma nova unção. A minha força é renovada em Cristo. O meu cálice hoje está transbordante. A minha alegria está excedida. A minha alegria está transbordante. A sua bondade, a sua misericórdia me seguem. A sua bondade, a sua misericórdia me seguem, como Jesus seguiu o pai daquela menina. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado pela bênção sobre a minha vida. Deus abençoe.